Muito bem, Shalom Adonai. Abra a sua Bíblia comigo. Jó, capítulo 1, versículo 5. E no versículo 5 eu vou me apegar. Jó, capítulo 1, versículo de número 5. E no versículo de número 5, eu vou me apegar nessa frase aqui. Olha o que é que diz. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, clamava Jó a seus filhos e os santificava. Chamava Jó. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Depois eu vou falar sobre Jó como sacerdote, mas eu quero me apegar nessa expressão. E levantava-se de madrugada. O altar esquecido da maioria dos líderes, a madrugada. Poucas frases na Bíblia parecem tão simples e ao mesmo tempo tão profundas quanto esta descrição de Jó. Levantava-se de madrugada. O texto não diz apenas que Jó orava, não diz apenas que Jó sacrificava. Antes de sacrificar, antes de interceder, antes de liderar sua casa, ele fazia algo que muitos líderes modernos, a maioria, muitos líderes perderam. Levantava-se de madrugada. A madrugada era o lugar onde Jó construía sua autoridade espiritual, onde ele se relacionava e se encontrava com Deus. Muitos querem o fogo do altar público, mas poucos desejam o frio da madrugada secreta. A grandeza de Jó não começou diante dos homens, começou antes do nascer do sol diante de Deus. Os antigos observavam que os grandes movimentos espirituais sempre nasceram em horas de vigília. Agostinho dizia que a alma encontra menos concorrentes para ouvir Deus quando o mundo está dormindo. Já João Crisóstomo chamava a madrugada de o tribunal silencioso onde Deus conversa com seus amigos. Que coisa interessante. Permita-me te dar aqui algumas lições para você entender melhor essa revelação. Primeiro, a madrugada é o lugar onde o líder vence a si mesmo. Levantava-se de madrugada. A primeira batalha de Jó não era contra Satanás, não era contra problemas, não era contra tentações, era contra sua própria carne. Antes de governar sua casa, ele governava seu corpo, governava sua natureza. Antes de liderar seus filhos, liderava a si mesmo. A cama é muitas vezes o primeiro campo de batalha da disciplina espiritual. Você sabia disso, meu amigo? A maior autoridade não é sobre pessoas, a maior autoridade é sobre si mesmo. Muitos líderes fracassam e já fracassaram não por falta de unção, mas por falta de autogoverno, de autodisciplina, de domínio próprio. Quem não consegue sair da cama para buscar Deus dificilmente suportará grandes responsabilidades espirituais. Você está me entendendo? Você está me ouvindo? Por favor. Segunda lição é que a madrugada é o horário das primícias invisíveis. Jó entregava a Deus a primeira parte do seu dia, não oferecia as sobras, oferecia as primícias do tempo. No pensamento hebraico, as primícias possuem um significado profundo. O primeiro pertence a Deus porque reconhece que tudo vem dele. Jó não começava o dia ouvindo problemas, não começava o dia ouvindo notícias, não começava o dia ouvindo pessoas, começava ouvindo o Deus eterno, bendito seja ele. O que recebe as primeiras horas do seu dia acaba governando o restante dele. Quem entrega as primícias da manhã ao Senhor dificilmente será governado pelas crises do dia, pelas tentações do dia, pelas paixões e os desejos da carne. Terceira lição que temos aqui. A madrugada é o lugar onde o sacerdote carrega pecados que ninguém vê. Jó levantava-se cedo para oferecer sacrifício por seus filhos. Os filhos ainda estavam dormindo, talvez nem soubessem o que o pai fazia. Mas enquanto eles descansavam, o pai intercedia. Aqui encontramos um dos aspectos mais esquecidos da liderança espiritual. O líder verdadeiro trava batalhas invisíveis pelos outros. Orígenes afirmava que o sacerdote mais parecido com Cristo é aquele que sofre em oração por pecados que não são seus. A maior parte do ministério de um líder não acontece diante das pessoas, meu amigo. Acontece quando ninguém está olhando. Os joelhos sustentam que os olhos nunca verão. Você sabia disso ou não?
A quarta lição que temos aqui é que a madrugada é o lugar da guerra contra o invisível. Existe algo impressionante em Jó. Quando Satanás aparece no capítulo 1, Jó já tinha uma vida de altar estabelecida. A guerra espiritual não o encontrou despreparado. Ele já vivia em comunhão com Deus, rendido a Deus, se relacionando com Deus. Muitos querem aprender guerra espiritual quando a batalha já começou. Jó preparava-se antes. A madrugada era seu campo de treinamento espiritual. A madrugada era a pedagogia de Deus na sua vida. Os maiores livramentos não são aqueles que Deus realiza durante a crise, são aqueles que Deus concede porque encontrou alguém preparado antes da crise. Meu amigo, há batalhas que nunca chegaram à casa de Jó porque a oração chegou primeiro. Você sabia disso ou não? Quinta e última lição que temos aqui. A madrugada é o lugar onde nascem os gigantes espirituais. Existe um detalhe impressionante. A Bíblia descreve Jó como o maior homem do Oriente. Mas antes de mostrar sua riqueza, seus bens, sua influência, mostra sua vida devocional. A grandeza pública foi consequência da profundidade privada. O mundo viu a prosperidade, Deus viu a madrugada. O mundo viu os resultados, Deus viu o altar. Aquele que conversava com Deus antes do nascer do sol já venceu metade das batalhas daquele dia. Olha que coisa interessante. Gigantes espirituais não são produzidos em plataformas, não são produzidos por causa dos aplausos, dos elogios e das bajulações, são produzidos em madrugadas. O púlpito revela apenas aquilo que a madrugada construiu, que a madrugada levantou. Jó em 5 nos mostra uma verdade esquecida. A força do patriarca não estava nos rebanhos, não estava na riqueza, não estava na influência, estava, sabe aonde? Na madrugada. Quando todos dormiam, ele sacrificava. Quando todos descansavam, ele intercedia. Quando ninguém o via, Deus o observava. A crise dos líderes modernos não é falta de estratégia, não é falta de conhecimento, não é falta de oportunidade, não é falta de teologia, não é falta de pregação, não é falta de púlpito, não é falta de microfone. Muitas vezes é a ausência da madrugada. Porque homens que mudam gerações durante o dia são formados por Deus nas madrugadas da vida. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: quem abandona a madrugada perde o altar, perde Deus, perde a comunhão, perde a intimidade, perde a rendição. Quem perde o altar perde a sensibilidade. Quem perde a sensibilidade perde a direção. Mas quem encontra Deus antes de amanhecer carrega luz suficiente para atravessar qualquer escuridão, principalmente as noites escuras da alma. Guarda essa palavra, meu amado. Deus te espera na madrugada. Baruch Hashem.